Olha só, quero falar para você de um assunto muito importante agora, que é feminicídio, viu, gente? Feminicídio que é um termo de crime, de ódio, que é baseado no gênero amplamente definido como o assassinato de mulheres, né, por todo o Brasil. Mas as definições, elas variam muito, viu, gente? Dependendo do contexto cultural, é claro, né? E a palavra, ela é nova, mas a prática é muito antiga, viu? Uma vez que mulheres morrem de formas trágicas todos os dias no Brasil. São espancadas, são estranguladas, agredidas brutalmente, né? E até o momento em que perdem a vida. E a lei do feminicídio, ela foi criada em 2015 com base nos estudos de uma advogada criminalista. Gente, 1/3 dos homicídios de mulheres no mundo são cometidos por seus companheiros. Isso segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Enquanto 5% dos assassinatos de homens são cometidos por suas parceiras, né? E a projeção da Organização das Nações Unidas é que 70% de todas as mulheres no mundo já sofreram ou irão sofrer algum tipo de violência em algum momento da vida. E em 2016, 1/3 das mulheres aqui no Brasil, ou seja, 29%, relataram ter sofrido algum tipo de violência. E delas, apenas 11% procuraram uma delegacia da mulher. E em 43% dos casos, a agressão mais grave foi em casa, né? E sobre este tema, nós vamos conversar agora aqui no programa com a delegada Ingrid Estevam, da Polícia Civil, delegacia especializada em homicídio doloso, e também com a psicóloga Poliana Abreu. Bom dia, sejam bem-vindas aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para a gente o que caracteriza o feminicídio, delegada. Sim, em 2015, o legislador achou por bem introduzir ali no artigo 121 do Código Penal, que é o crime previsto de homicídio, uma qualificadora para abranger aí a proteção à mulher. No caso, em 2015, o que veio previsto? O feminicídio. O que vem a ser o feminicídio? O feminicídio é um homicídio praticado contra a mulher em razão da condição de mulher. E quais são essas condições em razão da mulher? Ou ela está em uma situação de violência doméstica ou familiar, ou então em razão da discriminação ou menosprezo em condição à mulher. Então, a partir de 2015, esse crime praticado contra a mulher nessas duas situações de violência doméstica e menosprezo passou a ser um homicídio qualificado. E geralmente é praticado por pessoas próximas à vítima, delegada? Sim, na situação aí do primeiro caso, que é em razão de violência doméstica e familiar, muitas vezes, na maioria das vezes, é uma relação de namoro, marital, ou ali família, filho, irmão também, muitas vezes, porque nós temos 3 grupos que merecem ter atenção. O primeiro grande grupo que eu vou expor aqui para você é o grupo de mulheres que sofrem a violência doméstica de seus companheiros, que é o que mais abrange, né? Que é o que tem mais. O segundo grupo, a gente não pode esquecer, que são crianças que sofrem violência dentro de casa, muitas vezes sexual, violência física, e que também está aí nesse grupo de proteção. E um terceiro grupo é o terceiro grupo das idosas, com mais de 60 anos, muitas vezes praticado ali os filhos dentro de casa, muitas vezes viciado em droga. O que eles fazem? Fazem uma violência moral, física, patrimonial, muitas vezes, e dentre outras violências. Então, esses 3 grupos que estão abrangidos aí pelo feminicídio. É isso que visa evitar. Nós estamos querendo evitar que ocorra a violência mais grave e chegando ao feminicídio. Agora, Poliana, tem alguma característica específica desse agressor que as mulheres podem perceber em casa e que elas devem ficar atentas? Então, por muito tempo, a gente achou que a característica desses homens eram homens de baixa classe social, homens perturbados mentalmente, né? Mas não tem uma característica específica no tipo de como essa pessoa é, né? O que a gente pode perceber é que são homens que normalmente normalizam e minimizam essa violência contra a mulher. Essa é uma coisa normal, né? Essa é uma característica presente, né? Culpam a mulher pelo próprio,
pela própria agressão, né? Isso é uma característica muito presente. A gente tem que entender que não são pessoas que são sempre perturbadas, que têm algum diagnóstico psiquiátrico, não. A gente tem que entender que são homens comuns. E existem várias formas também dessa violência, né? Além da física, tem a psicológica também, né, Poliana? Com certeza. Toda violência física, quando a gente vai analisar, ela já foi escalada, né? Então, ela vai escalando, escalando até chegar no feminicídio. Mas antes, junto com ela, vem essa violência psicológica, que pode ser humilhação, agressão, qualquer tipo de xingo, posse exagerado, ciúmes exagerados. Tem várias formas, uma manipulação muito sutil, né? Então, tem várias formas de agressão psicológica que normalmente caminha junto com essa agressão física, que normalmente vai sendo escalonada ao longo do relacionamento e termina e culmina em feminicídio. Agora, doutora, para não chegar em casos de feminicídio, o que é indicado? A mulher denunciar já no primeiro momento, no primeiro ato ali de agressão? Vamos entender que a violência ela é um ciclo. Então, ninguém conquista o outro com um tapa na cara, né? A verdade é que vai chegar, vai conquistar com aquela... dando flor, dando beijo, enfim, vai iniciar assim. E aí, depois de um certo período de tempo, ele vai demonstrar, vou começar o ciclo. O ciclo é o primeiro ciclo, a primeira etapa desse ciclo é a tensão. Ele humilha, ele fala palavras horrorosas para ela, xinga nesse momento de tensão. E a mulher, muitas vezes, ela tenta minimizar essa primeira fase. Então, ela muitas vezes fala, a culpa, na verdade, foi minha. Ela tenta amenizar essa situação. Traz para ela isso, sim, né? Sim, tenta amenizar aquilo. Não foi tão grave ele me chamar disso ou daquilo. Isso não vai acontecer mais também, né? Aí tem uma esperança, né? Isso. Uma esperança de que ele vai mudar. Aí vai para a segunda fase, que a segunda fase é a fase efetiva da agressão. Ela aí, nessa fase, que é a agressão, que é a tensão, que é a violência, temos duas saídas. Ou nesse momento, ela denuncia, vai na delegacia e faz a denúncia, que é o momento da agressão efetiva, ou então ela vai ser morta, que aí é a ocorrência do feminicídio. Passou da primeira fase para a segunda fase. E a terceira fase, quando ela não denuncia, é a fase da lua de mel, comumente chamada, né, por estudos. Por que lua de mel? Porque ocorreu aquela fase de tensão, aquela humilhação, ocorreu a agressão e logo depois ele tenta amenizar aquilo, pede desculpa, fala que por fatores externos ele cometeu aquela violência, porque estava bêbado, porque estava drogado, inúmeras ou por alguma justificativas, coisa. Sim, né? aí ela cai naquela situação. E quanto maior a agressão, maior vai vir essa lua de mel. E ela falou de um fator importante, né, da justificativa da droga ou da bebida, mas tem um estudo que prova que a maior parte da violência é dia de semana. E é dentro de casa, né? E a cada 4 mortes, a cada 4 feminicídios, um vem acompanhado de uma outra vítima, um filho, uma irmã, uma mãe, um novo namorado, né? Então, essas desculpas, elas só fazem parte de uma tentativa da mulher continuar naquele relacionamento. Mas quando a gente olha para os dados estatísticos, a coisa é mais complexa. Bem mais complexa. Pois é, e essa questão dessa esperança neste momento, né? Que tudo vai mudar quando ele pede desculpa e fala, vou mudar, não vai ser mais assim, use uma justificativa, como bem colocou a delegada. A mulher ela tem que ter um apoio neste momento para saber lidar com isso, acreditar nela e saber sair dessa situação, né, Poliana? Precisa. A gente precisa buscar soluções complexas para problemas complexos. Não é só culpa da mulher em acreditar, por exemplo, que esse homem vai mudar, né? É uma sociedade pautada nesse amor romântico, é uma sociedade que ensina que a mulher tem que cuidar e salvar o casamento, que a mulher tem que salvar esse homem, né? Então, tem esses fatores individuais, igual você colocou agora de forma muito boa, que é a esperança dela, é o amor romântico que ela cultiva, a esperança naquele homem. Mas tem toda uma estrutura social que alimenta isso. Se a vítima da violência doméstica, ela difere das outras vítimas de outros crimes. Porque o crime de roubo, por exemplo, qual que é a primeira coisa quando você sofre um roubo que você faz? Você vai na delegacia totalmente irado, você quer que puna aquele ladrão, você quer todas as penas em cima dele, você está com sangue no olho, você quer penalidade para ele. E a vítima de violência doméstica, ela vai com
lágrima nos olhos. Então, ela carrega uma culpa, a culpa de ter sofrido aquela situação, a culpa de talvez pensar na cabeça dela que ela contribuiu para aquilo, a culpa do processo todo que ela vai perdurar, de uma pessoa que ela um dia achou que amava ela, às vezes, muitas vezes envolvendo o filho. Então, é muito mais difícil. Por isso que é necessário um apoio multifuncional de psicólogos, de pessoas bem capacitadas para orientar e ali entender, e principalmente da família, porque muitas vezes a família ela tem vergonha de contar a situação por conta do julgamento da sociedade. Das pessoas, sim. Porque a sociedade ela também. julga muito. Sim. Por que você foi agredida? Nossa, tem anos que você é agredida e não fez nada, mas e aí? Tem Qual muito que é o julgamento apoio também, da né, sociedade? doutora? Sim. Mas aí, sobre esse assunto, a gente volta daqui a pouquinho a conversar. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Você que está em casa, continue conosco, viu? Voltamos já.